programa Terceiro Setor de hoje, recebo André François, ele que é porta-voz do projeto Fotoarte, e Elaine Esteves, que é porta-voz do Instituto CCR. Muito obrigada para os dois por terem vindo conversar com a gente nesse bate-papo hoje sobre fotografia e também projetos sociais. André, queria que você começasse falando para a gente qual que é o principal objetivo do projeto Fotoarte. Então, o Fotoarte ele é um projeto que usa como base de ferramenta a fotografia. A gente usa a fotografia para provocar uma reflexão nas pessoas, né? Então, eu acho que o principal objetivo é o desenvolvimento humano, é você poder desenvolver a pessoa de uma forma mais plena, na verdade. E a fotografia, eu acho que ela tem um poder muito forte de provocar que a pessoa enxergue de maneira diferente o que ela está vendo todo dia. Agora, o projeto Fotoarte, ele faz parte de uma ONG, né, que é a ONG Imagem Mágica, do qual você é fundada em 1995, né, e já tem uma parceria aí com o Instituto CCR há mais de 5 anos em diversos projetos que a ONG desenvolve. Queria que você falasse um pouquinho mais da ONG especificamente. Tá. A Imagem Mágica é isso, ela tem 24 anos e há 24 anos a gente usa a fotografia como uma ferramenta básica para desenvolver o ser humano, né? Isso aconteceu comigo, como fotógrafo, né? O fato de você estar em campo fotografando alguma coisa faz com que você tenha que olhar de maneira diferente, faz com que você crie empatia, que você perceba. E, para mim, as bases para o desenvolvimento humano é perceber o seu mundo, né, de maneira diferente, para você poder transformar, é o primeiro passo. E a empatia é ter empatia pelo próximo, para entender a sociedade de uma maneira mais social, na verdade. Perfeito. E, especificamente, nessas oficinas que são realizadas com esses alunos, quais tipos de atividades são oferecidas? Quando a gente, no projeto Fotoarte, quando a gente chega em campo, a gente tem um caminhão. Esse caminhão chega dentro de uma escola. São oficinas que têm uma duração de 1 hora, aproximadamente. A gente trabalha com 30, 40 alunos em cada oficina. E a primeira atividade é incrível. O caminhão ele se abre inteiro. E a primeira atividade é de autorretrato. Então, o que acontece? As crianças fazem o autorretrato, que é uma atividade incrível. Muitas delas chegam depois, né, porque a gente faz o autorretrato e imprime a foto. Elas chegam e falam, puxa, eu nunca tive uma foto minha impressa. É a primeira foto impressa. No fundo, você está trabalhando a autoestima dele. Depois, tem uma outra atividade que é ensinar um pouco o conceito de fotografia. E aí, dentro do caminhão, existe uma câmera escura gigante, que as crianças entram e ela tem a experiência como se ela estivesse dentro de uma câmera fotográfica. Então, ela entende toda a parte física, óptica, do processo de formação de imagem. Que isso acontece numa câmera fotográfica profissional e acontece no celular, é o mesmo princípio. E a última atividade, que é incrível, é a saída fotográfica. Então, a saída fotográfica é um desafio que a criança tem, onde ela tem um tema, esse ano o tema é Caminhos para o Futuro. Então, ela tem um tema, essa missão de sair e tentar entender para ela o que significa isso, né, o futuro dela, o que caminho ela quer percorrer para esse futuro dela, né. Ela faz a foto, ela tem que fazer uma legenda, e isso gera uma reflexão na cabeça dela. Agora, a gente está falando de crianças de cerca de qual idade, por exemplo? Em média de 12, 13, 14, essa é a média que a gente trabalha. Elaine, queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre como o Instituto CCR auxilia, na verdade, nesse projeto, nessa parceria, né, com o projeto Fotoarte, de forma que ele acaba sendo o principal patrocinador, né? Graças a ele, acredito que tudo isso possa acontecer. Exatamente. Né, André? O Instituto CCR, assim, a gente está no nosso 5º ano agora, né, indo para o nosso 5º ano de atividade, e a gente trabalha com 4 eixos principais, né? O primeiro deles é cultura e esporte, o segundo, educação e cidadania, o terceiro, saúde e qualidade de vida, meio ambiente e segurança viária. O Fotoarte, especificamente, se encaixa dentro do nosso eixo principal, né, de um dos nossos eixos principais, que é o cultura e educação, né, também trabalhando aí questões de cidadania. Então, o nosso apoio ao projeto é porque a gente entende todo o aprofundamento artístico e até humano, né, desse desenvolvimento humano que o André estava falando, esse potencial de desenvolvimento social
a gente consegue, de modo a apoiar o projeto, levar isso de forma democrática para diversos municípios da onde a gente atua, né, espalhados aí pelo Brasil inteiro. Hoje são quantos municípios, Elaine? A gente atua, no momento, com mais de 150 municípios. Apenas no estado de São Paulo? Não. Na verdade, a atuação do Instituto CCR, ela acontece em 7 estados brasileiros, né? Mas a gente também faz a gestão do investimento social do Grupo CCR até mesmo fora do Brasil. Muito bacana. Agora, André, você pode citar para a gente a faixa etária desses alunos com que vocês trabalham e também como funciona? Os alunos, essas escolas vêm até, procuram o projeto, de repente, através até do Instituto, ou não? Ou é justamente, a via é ao contrário, é o projeto que vai atrás de escolas justamente para propor esse tipo de atividade? Cada ano a gente senta com a CCR para entender isso, quais são as cidades que ela gostaria de trabalhar, e baseado nessas cidades, a Imagem Mágica vai atrás dessas escolas, em fazer os convênios, as parcerias, para que quando chegue o caminhão, tudo já esteja muito redondo, preparado, para que o trabalho aconteça de uma maneira tranquila. E essa atividade com os alunos tem durabilidade em média quanto tempo? Ela dura em média 1 hora, e a faixa etária é em torno de 12 anos a 14 anos, né, que a gente trabalha. Quer dizer, pega também aqueles jovens que estão na fase do adquirir a tecnologia, né? Então, sobretudo, você receber, essa criançada de 12, 14 anos, você receber uma foto impressa hoje em dia quase que não existe mais, porque antigamente, na minha época, pelo menos, tinha os rolos de filme, né, em que você escolhia as fotos que você queria, ou não, ou você tinha que mandar, na verdade, rodar o rolo inteiro, né? Então, quer dizer, até por conta do próprio avanço da tecnologia, essa criançada de hoje acabou sendo privado, né, de algumas experiências como essa que o projeto FotoArt oferece hoje. Em que sentido esse tipo de experiência agrega para esses jovens? Olha, um dos maiores sentidos é a autoestima e proporcionar para ele uma ferramenta, que é a fotografia, que ele possa olhar para os amigos, olhar para a escola, olhar para os professores, para o bairro dele, de uma maneira diferente. Na verdade, a fotografia é lúdica, né? Então, quando você chega para um aluno e chega para ele e fala, vamos fazer um projeto de fotografia, já existe uma motivação, já existe essa vontade de fazer, porque é diferente, né? Pela própria curiosidade, né, que a fotografia envolve, né? Isso. Não, eu acho que além de você trazer esse trabalho de desenvolvimento humano pela percepção, os professores, isso é uma coisa muito legal, os professores, eles se apropriam da fotografia, até quando a gente vai embora, para ensinar as matérias, né? Então, matemática, física, história. Pensa, a fotografia, tem professores de matemáticas, eu já vi eles fazendo projetos de sólidos e geométricos, propondo para os seus alunos, assim, vamos fazer um projeto fotográfico sobre sólidos e geométricos. E os alunos se sentem mais motivados, porque é um grande desafio para o professor. O professor hoje ele precisa ter mais ferramentas para que ele consiga cativar o aluno, trazer o aluno para a sala de aula, a concentração, o estado de presença. Então, acho que a fotografia ela se preza muito para isso, é uma ferramenta maravilhosa para você trazer esse estado de presença. Agora, ao longo desses 25 anos aí que você está com a ONG, né, a ONG Imagem Mágica, acredito que já tenha tido a oportunidade de formar muitos colegas de profissão também, né, que você deve ter pego bem pequenininhos e acabaram, você ofereceu esse primeiro contato com a fotografia, que de repente se tornou a principal profissão desses jovens adultos no futuro, né? Acontece, não é objetivo, mas a gente tem várias histórias, vários casos de pessoas que já têm 25 anos, 30 anos e são profissionais e trabalham até fora do Brasil e começaram com a gente, né? Então, isso é muito lindo, né? Sem dúvida, deve ser uma experiência única, até mesmo para o Instituto CCR, que tem contato não só com esse projeto específico, né, com o projeto FotoArt, mas com diversos outros projetos em diversas áreas, como você citou agora, né, Elaine? São quantos jovens, né, que são beneficiados pelo Instituto CCR? A gente apoia diversas iniciativas mesmo, né, dentro e fora do país. Assim, no momento, a gente já atendeu mais de 10 milhões de crianças, jovens e até adultos, né?
porque, além de crianças e jovens, a gente também consegue fazer um investimento voltado para o público idoso, né, para outras leis de incentivo no campo da saúde. Então, assim, o nosso interesse é realmente o desenvolvimento social local, mas podendo trabalhar com os diversos públicos em diferentes faixas etárias, né, sem distinção. E, Elaine, como que ocorre esse incentivo a todos esses projetos e como que esses projetos chegam até o Instituto CCR? O Instituto, a gente tem algumas formas de incentivar, né? A gente tem os nossos próprios projetos, que são projetos prioritários, né? Daqui a pouquinho a gente pode falar um pouquinho melhor deles, mas um deles é o Caminhos para a Cidadania e o outro é o Estrada para a Saúde. Então, esses são os nossos carros-chefes, vamos dizer assim. A gente também tem alguns projetos estratégicos, como o Fotoarte, que são projetos que a gente consegue levar para diversas regiões do país. E a gente também tem um outro mecanismo, que é o edital de cultura do Instituto CCR. Atualmente, a gente está na nossa 4ª edição do edital. O edital recebe propostas de maneira muito transparente, assim, por meio de uma inscrição no nosso site, né? E aí ocorre todo o desenvolvimento desse mecanismo de edital, que é a inscrição, o desenvolvimento ali das avaliações e competências daquele projeto, a seleção e, em consequência, o investimento. Agora, quais tipos de projetos têm o apoio do Instituto CCR? Então, assim, em qual área de projeto eu posso, de repente, entrar no Instituto CCR para inscrever? Olha, o Instituto trabalha novamente com aqueles primeiros eixos que eu falei, né? Então, a gente tem o eixo que é cultura e educação, a gente também tem o eixo que é saúde e qualidade de vida, meio ambiente, segurança viária. Então, assim, qualquer projeto que esteja aprovado em alguma lei de incentivo, seja ela federal, estadual ou municipal, ele é um projeto que tem potencial de investimento do Instituto CCR. Tá? Por meio do edital que eu falei, ele é um edital exclusivo para a Lei Rouanet dentro do artigo 18. Tá? Então, a qualidade desse projeto, no sentido se ele é de educação, se ele é de cultura, se ele é de saúde, fica muito a cargo da legislação, daquela lei de incentivo. Então, por exemplo, a Lei Rouanet, né, atualmente Lei de Incentivo à Cultura, ela tem lá as suas diretrizes. O projeto precisa ser de desenvolvimento social, precisa ser voltado à cultura, à educação. Então, essa qualidade do projeto fica muito dentro da legislação mesmo do incentivo fiscal. Agora eu gostaria de ouvir um pouquinho a opinião de vocês, sua principalmente, André, e da Elaine, com relação ao incentivo justamente para atividades do terceiro setor aqui no Brasil. Gostaria que a Elaine, como porta-voz do Instituto CCR, falasse um pouquinho sobre a importância de ter um instituto que apoia esse tipo de iniciativa, e para o André, como fundador de uma ONG que já tem mais de 25 anos de história no país, que, aliás, parabéns pela conquista, porque a gente sabe o quão difícil é manter uma ONG no país hoje. Qual a importância justamente de ter um órgão, uma entidade como o Instituto CCR, apoiando e permitindo com que a cada ano os projetos tenham continuidade, né? Bom, historicamente, assim, a gente vive no país toda uma trajetória, né, de investimento social, principalmente esse investimento social que é oriundo das empresas privadas. Então, se a gente pegar lá atrás, a gente tem todo um histórico de filantropia, né, que era muito praticado pelas igrejas, pelos centros religiosos. E aí, recentemente, há uns 30 anos, 35 anos, foram crescendo as políticas públicas que conseguem incentivar as empresas, né, a fazerem apoios financeiros e, de alguma maneira, fazer com que os projetos se tornem sustentáveis. Assim. Então, a gente entende como
uma via muito relevante, né? Principalmente falando enquanto instituto, não só apenas nós, que estamos aqui presencialmente em São Paulo, mas a gente consegue levar apoio para o Brasil inteiro, mas a gente vê um crescimento muito exponencial de diversas outras empresas, né, que recorrem a esse abatimento fiscal, né, que é o investimento social privado, para conseguir, além de proporcionar uma vida sustentável ao projeto, fazer um alinhamento do negócio, né? Um alinhamento da empresa mesmo. Então, qual é o negócio dessa empresa? Bacana. Então, a gente trabalha com segurança viária. Será que a gente não consegue alinhar isso a um projeto cultural, educacional, para reforçar tanto a nossa atuação enquanto negócio, mas também fazer com que a sociedade civil veja naquele projeto uma oportunidade de crescimento, de profissionalização, né? Então, assim, é um caminho recente, né? Essa trajetória da filantropia para o investimento social privado, porém, assim, a gente vê um crescimento muito grande. Cada vez mais empresas e associações se organizam para que a gente consiga tanto avançar na questão das legislações, né, quanto projetos surgindo onde a gente possa justamente ter oportunidades para fazer esse apoio. Perfeito, André? Eu acho que é genial poder ter essa parceria com empresas, como a CCR, né, como Instituto, porque isso viabiliza um projeto e é um projeto muito necessário, não só o nosso projeto, como outros projetos. Então, acho que isso é uma maneira muito construtiva de você fazer um desenvolvimento humano, seja pela fotografia, pelo teatro, pela cultura, pela saúde. Eu acho que essa é uma maneira bem legal. E é isso que a Cidade falou, né? Então, de repente, o foco dela tem muito mais a ver com o trânsito, né? Então, um dos anos que a gente trabalhou foi sobre o trânsito mesmo, a cidadania no trânsito, não foi isso? Foi isso mesmo. E foi genial, porque a fotografia como ferramenta, ela te possibilita a gente trabalhar temas específicos, mas por detrás disso sempre a gente trabalha a mesma coisa, que é desenvolver o ser humano, desenvolver a percepção dele, para que ele consiga perceber melhor onde ele vive e quais são as atitudes que ele tem que mudar para um mundo melhor. Helene, gostaria que você falasse o sentido das empresas que chegam até o Instituto CCR. Elas normalmente já chegam com um projeto pré-concebido, ou o Instituto tem esse papel de propor um projeto para elas também, cada uma dentro da sua área de atuação, mas o Instituto também faz esse tipo de oferta? Não. Na verdade, assim, a gente recebe empresas, organizações, OCIPs, que já, de alguma maneira, já tem algum projeto estruturado dentro de alguma lei de incentivo, né? É claro que a gente entende que a gente atua em regiões que são pequenas, regiões ainda em pleno desenvolvimento. Então, algum suporte, até o caminho, olha, por aqui você encontra o caminho da onde você consegue aprovar o seu projeto numa determinada lei e tal. Esse tipo de apoio, é claro que a gente faz, né, muito por conta da gente entender ali o público, aquela região onde a gente atua, mas, na verdade, o Instituto ele é um órgão que organiza o investimento social do Grupo CCR, né? Então, a gente prioriza, não que a gente priorize, mas assim, a gente trabalha, de fato, com empresas e organizações que já tenham projetos aprovados em leis de incentivo. Especificamente sobre o projeto Estrada para a Saúde, né? Que é um dos projetos, como você comentou agora há pouco, carros-chefes, né, do Instituto CCR. Gostaria que você explicasse para a gente um pouquinho em que consiste esse programa. Tá. Estrada para a Saúde é uma grande honra para a gente, né? O que é? Nada mais é do que um posto fixo. A gente tem 2 no momento que são fixos, né? Um no quilômetro 56 da Bandeirantes, aqui em São Paulo, e um outro no 57 da Castelo. Então, basicamente, é uma casa bem grande, à margem das rodovias, que realiza diversos tratamentos e atividades para o público caminhoneiro, né? A gente sabe que esse público é um público bastante exaustivo nas nossas rodovias, né? E com muito pouco tempo para eles mesmos.
Então, o Estrada para a Saúde ele vem justamente para ser um apoio ao caminhoneiro. O caminhoneiro que está ali trafegando tanto pela Castelo quanto pela Bandeirantes pode fazer uma paradinha no nosso posto, no Estrada, fazer um exame de acuidade visual, um corte de cabelo, passar pela enfermaria, de repente ele está com algum cortezinho, alguma coisa que é necessário passar por um atendimento. Então, o Estrada para a Saúde ele é esse apoio na saúde mesmo do caminhoneiro, né? Qual é o objetivo disso? Além de levar uma melhor qualidade de vida para o caminhoneiro, reduzir acidentes, porque a gente entende que o caminhoneiro, enquanto ele está sendo bem atendido, né? Não só pela pavimentação da rodovia, né? Mas pela saúde dele, ele vai ter um pouco mais de atenção não só com ele, mas também com os outros, né? E quais horários esse programa funciona? Quais dias da semana? Até por ser um programa, ele é permanente, né, Elaine? Isso. A gente tem esses postos fixos que funcionam dentro do horário comercial, né? Então, de 9 às 5, 6 da tarde, nos postos fixos. Mas a gente também tem um posto que é itinerante. E aí esse posto itinerante nada mais é do que uma tenda do Estrada para a Saúde que percorre todas as outras estradas do Brasil. E aí esse posto ele já tem uma funcionalidade um pouquinho diferente, porque depende da localidade onde a gente vai estar estacionado, por assim dizer, né? E aí isso tudo pode ser conferido no site do Instituto CCR. Perfeito. Outro projeto também considerado o carro-chefe do Instituto CCR é o Caminhos para a Cidadania. Isso mesmo. Caminhos para a Cidadania é diferente do Estrada, que é um público adulto. O Caminhos trabalha com criança. São crianças em idade escolar, né? O programa atua dentro do 4º e 5º ano das escolas públicas municipais, com conceitos de cidadania, sendo trabalhado muito a interdisciplinação dentro da escola. Então, assim, o programa chega oferecendo uma formação, uma certificação para os professores, para poder capacitá-los de falar um pouquinho de segurança viária, um pouquinho de cidadania, dentro das outras disciplinas que já são aplicadas ali, né, no 4º e no 5º ano. Então, por exemplo, a gente consegue trabalhar conceitos de cidadania com matemática, com geografia, com história, e por aí vai. Esse programa é desenvolvido dentro do calendário escolar, né? Então, começa ali em janeiro, fevereiro, em julho tem as férias, e aí retoma no 2º semestre. E ele já beneficiou cerca, mais ou menos, né? Cerca de quantos alunos? Olha, o programa ele acontece desde 2002 e ao longo, né, da trajetória do programa a gente já teve vários casos muito legais, inclusive de alunos que passaram pelo programa e hoje em dia são motoristas, sabe? Então para a gente é uma grande honra. E a gente já teve mais de 22 milhões de crianças que passaram pelo programa. E o Estrada para a Saúde, há quantos anos ele existe? O Estrada para a Saúde ele existe desde 2004, eu não tenho certeza, mas eu acho que desde 2004. E tem ideia de quantos motoristas já foram atendidos? Olha, o Estrada ele funciona, como eu disse, com diversos atendimentos, né? Então, o Estrada tem um número um pouquinho mais expressivo. No Estrada, a gente tem mais de 200 milhões de atendimentos. Perfeito. Agora, de onde vem o investimento para possibilitar que todos esses programas e projetos de fato aconteçam? Sim. Os programas proprietários são investimentos diretos mesmo. Então, a gente entende que tanto Caminhos para a Cidadania quanto Estrada para a Saúde precisa de um investimento direto ali do grupo. Ele não passa por nenhuma dedução fiscal. Tá? Enquanto os outros projetos de cultura, lazer, esporte, esses sim são projetos que a gente financia por meio de leis de incentivo, né? Como é o caso do Foto Arte, por exemplo, André? Isso. É assim que acontece com o Foto Arte. E isso é uma parceria que já vem de 2014, então já estão 5 anos já trabalhando. E o FotoArte, esse projeto já atendeu, acho que chega a 30 mil, 32 mil crianças e, se eu não me engano, 2 mil professores. O projeto FotoArte, ele existe há quanto tempo? Olha, ele nasceu com a CCR. A metodologia da imagem mágica com fotografia, ela nasceu há 24 anos. A cada ano a gente vai melhorando, a gente vai amadurecendo, eu acho que é um processo de desenvolvimento.
mas o FotoArt ele nasceu em 2014 com a CCR. Mas a parceria já se deu por meio de outros projetos também, né? Do Imagem Mágica, junto com a CCR ao longo desses 5 anos. Sim, na verdade a gente renova cada ano, né? Através da lei ele é renovável o projeto. Eu entendo que é um projeto continuado quase, né? Porque a gente está 5 anos juntos fazendo o mesmo projeto, a gente muda o tema, realinha um pouco o foco, é um processo sempre de crescimento, né? Um projeto ele não nasce maduro, a gente vai desenvolvendo ele. Perfeito. Agora, a Imagem Mágica, falando especificamente agora sobre a ONG, que existe há 25 anos, ela aplica os seus projetos também, né, além de ter o apoio da CCR, ela também aplica seus projetos em hospitais, escolas e também realiza documentos fotográficos sobre a saúde no Brasil. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão, sobre essa atuação da ONG Imagem Mágica. A Imagem Mágica, ela tem um núcleo documental e o educacional. No educacional, são projetos com escolas, como que a gente faz com a CCR, e tem projetos em hospitais também. Então, são times, grupos de pessoas, normalmente são psicólogos, que vão até o hospital, levam a fotografia para dentro do hospital, para que possa gerar uma relação de humanização, né, dentro dos hospitais, melhorando a relação entre médicos, enfermeiros, equipes de saúde em geral, com pacientes e familiares. Então, esse é um projeto lindo que acontece em vários hospitais do Brasil. A gente tem um caso específico que é o Hospital do Amor, normalmente ele é conhecido como o Hospital de Câncer de Barretos, e que a gente trabalha também, que nem a CCR, a gente trabalha há 5 anos, 6 anos com eles. Todo ano a gente renova o projeto, cada ano a gente tenta entender qual é o desafio do hospital, então, e isso, a fotografia ela vai premiando, ela vai trazendo essa consciência, e a consciência vai mudando a atitude das pessoas. Perfeito. E também nessa questão toda é importante a gente colocar que esses projetos eles são normalmente feitos em escolas públicas, não é mesmo? E hospitais. Também segue o mesmo padrão. Segue o mesmo padrão. E esse é o trabalho educacional da Imagem Mágica. O trabalho documental são livros, desde 2006, eu dedico meu trabalho como fotógrafo na área de saúde, no Brasil e no mundo, na verdade. Então, a gente tem projetos, a gente já tem 6 livros publicados na área de saúde, que falam sobre a medicina humanizada, falam sobre o acesso à saúde, o caminho que o brasileiro faz para ter acesso a um médico, a um tratamento. Então, eu, durante 2 anos, acompanhei o movimento físico mesmo, de pacientes, famílias, se locomovendo pelo Brasil para ter acesso a um tratamento, a um médico. E o que você pode constatar após esses 2 anos sobre o cenário da saúde pública no nosso país, que é dos pilares, né? Saúde, educação e segurança, né? Está aí entre o principal tripé. Principalmente, acredito que em qualquer país, mas aqui no Brasil, sobretudo, né? Eu acho que a proposta do SUS é incrível, é arrojada. Eu acho que é uma das coisas mais modernas que tem. O problema é que o Brasil é um país muito grande. Então, o SUS tem um desafio muito grande, porque fazer saúde, por exemplo, em São Paulo, ou numa cidade grande, é muito diferente do que você fazer saúde no interior do Acre. Aqui em São Paulo, quando você precisa de um transporte, é uma ambulância que tem um custo aproximado hoje, eu não sei, tá? É aproximado R$600. No Acre, quando você tem que transportar um paciente, não sei, de Feijó até Rio Branco, é um avião que custa aí R$15 mil. Então, na verdade, fazer saúde no Brasil, a gente está falando de uma coisa que tem várias camadas e é extremamente complicado. Então, o SUS tem um grande desafio para poder atender todo mundo. E eu acho que tem que melhorar muito, mas a essência e o conceito é maravilhoso. Elaine, André, eu agradeço muito a presença de vocês dois aqui no programa Terceiro Setor. Sem dúvida, os esclarecimentos também foram todos muito pontuais, muito válidos. Agradeço mais uma vez a presença de vocês e o programa Terceiro Setor fica por aqui. Obrigada pela sua audiência até o momento e até breve. Hora que você me falar. No programa Terceiro Setor de hoje, recebo André François, ele que é porta-voz do projeto FotoArt
e Elaine Esteves, que é porta-voz do Instituto CCR. Muito obrigada para os dois por terem vindo conversar com a gente nesse bate-papo hoje sobre fotografia e também projetos sociais. André, queria que você começasse falando para a gente qual que é o principal objetivo do projeto FotoArte. Então, o FotoArte ele é um projeto que usa como base de ferramenta a fotografia. Então, a gente usa a fotografia para provocar uma reflexão nas pessoas, né? Então, eu acho que o principal objetivo é o desenvolvimento humano, é você poder desenvolver a pessoa de uma forma mais plena, na verdade. E a fotografia, eu acho que ela tem um poder muito forte de provocar que a pessoa enxergue de maneira diferente o que ela está vendo todo dia. Agora, o projeto FotoArte, ele faz parte de uma ONG, né, que é a ONG Imagem Mágica, do qual você é fundador, fundada em 1995, né, e já tem uma parceria aí com o Instituto CCR há mais de 5 anos em diversos projetos que a ONG desenvolve. Queria que você falasse um pouquinho mais da ONG especificamente. Tá. A Imagem Mágica é isso, ela tem 24 anos e há 24 anos a gente usa a fotografia como uma ferramenta básica para desenvolver o ser humano. Né? Isso aconteceu comigo, como fotógrafo. Né? O fato de você estar em campo fotografando alguma coisa faz com que você tenha que olhar de maneira diferente, faz com que você crie empatia, que você perceba. E, para mim, as bases para o desenvolvimento humano é perceber o seu mundo, né, de maneira diferente, para você poder transformar. É o primeiro passo. E a empatia é ter empatia pelo próximo, para entender a sociedade de uma maneira mais social, na verdade. Perfeito. E, especificamente, nessas oficinas que são realizadas com esses alunos, quais tipos de atividades são oferecidas? Quando a gente, no projeto FotoArte, quando a gente chega em campo, a gente tem um caminhão. Esse caminhão chega dentro de uma escola. São oficinas que têm uma duração de 1 hora, aproximadamente. A gente trabalha com 30, 40 alunos em cada oficina. E a primeira atividade é incrível. O caminhão ele se abre inteiro. E a primeira atividade é de autorretrato. Então, o que acontece? As crianças fazem o autorretrato, que é uma atividade incrível. Muitas delas chegam depois, né, porque a gente faz o autorretrato e imprime a foto. Elas chegam e falam, puxa, eu nunca tive uma foto minha impressa. É a primeira foto impressa. No fundo, você está trabalhando a autoestima dele. Depois, tem uma outra atividade que é ensinar um pouco o conceito de fotografia. E aí, dentro do caminhão, existe uma câmera escura gigante, que as crianças entram e ela tem a experiência como se ela estivesse dentro de uma câmera fotográfica. Então, ela entende toda a parte física, óptica, do processo de formação de imagem. Que isso acontece numa câmera fotográfica profissional e acontece no celular, é o mesmo princípio. E a última atividade, que é incrível, é a saída fotográfica. Então, a saída fotográfica é um desafio que a criança tem, onde ela tem um tema. Esse ano o tema é Caminhos para o Futuro. Então, ela tem um tema, essa missão de sair e tentar entender para ela o que significa isso, né, o futuro dela, o que caminho ela quer percorrer para esse futuro dela. Né. Ela faz a foto, ela tem que fazer uma legenda, e isso gera uma reflexão na cabeça dela. Agora, a gente está falando de crianças de cerca de qual idade, por exemplo? Olha, em média de 12, 13, 14, essa é a média que a gente trabalha. Elaine, queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre como o Instituto CCR auxilia, na verdade, nesse projeto, nessa parceria, né, com o projeto FotoArte, de forma que ele acaba sendo o principal patrocinador, né? Graças a ele, acredito que tudo isso possa acontecer. Exatamente. Né, André? O Instituto CCR, assim, a gente está no nosso 5º ano agora, né, indo para o nosso 5º ano de atividade, e a gente trabalha com 4 eixos principais. Né? O primeiro deles é cultura e esporte, o segundo, educação e cidadania, o terceiro, saúde e qualidade de vida, meio ambiente e segurança viária. O FotoArte, especificamente, se encaixa dentro do nosso eixo principal, né, de um dos nossos eixos principais, que é o cultura e educação, né, também trabalhando aí questões de cidadania. Então, o nosso apoio ao projeto é porque a gente entende todo o aprofundamento artístico e até humano, né, desse desenvolvimento humano que o André estava falando, esse potencial de desenvolvimento social. A gente consegue, de modo a apoiar o projeto,
levar isso de forma democrática para diversos municípios da onde a gente atua, né, espalhados aí pelo Brasil inteiro. Hoje são quantos municípios, Elaine? A gente atua, no momento, com mais de 150 municípios. Apenas no estado de São Paulo? Não. Na verdade, a atuação do Instituto CCR, ela acontece em 7 estados brasileiros, né? Mas a gente também faz a gestão do investimento social do Grupo CCR, até mesmo fora do Brasil. Muito bacana. Agora, André, você pode citar para a gente a faixa etária desses alunos com que vocês trabalham e também como funciona? Os alunos, essas escolas, procuram o projeto, de repente, através até do Instituto, ou não? Ou é justamente, a via é ao contrário, é o projeto que vai atrás de escolas justamente para propor esse tipo de atividade? Cada ano a gente senta com a CCR para entender isso, quais são as cidades que ela gostaria de trabalhar, e baseado nessas cidades, a Imagem Mágica vai atrás dessas escolas, em fazer os convênios, as parcerias, para que quando chegue o caminhão, tudo já esteja muito redondo, preparado, para que o trabalho aconteça de uma maneira tranquila. E essa atividade com os alunos tem durabilidade em média quanto tempo? Ela dura em média 1 hora, e a faixa etária é em torno de 12 anos a 14 anos, né, que a gente trabalha. Quer dizer, pega também aqueles jovens que estão na fase do adquirir a tecnologia, né? Então, sobretudo, você receber, essa criançada de 12, 14 anos, você receber uma foto impressa hoje em dia quase que não existe mais, porque antigamente, na minha época, pelo menos, tinha os rolos de filme, né, em que você escolhia as fotos que você queria, ou não, ou você tinha que mandar, na verdade, rodar o rolo inteiro, né? Então, quer dizer, até por conta do próprio avanço da tecnologia, essa criançada de hoje acabou sendo privado, né, de algumas experiências como essa que o projeto FotoArt oferece hoje. Em que sentido esse tipo de experiência agrega para esses jovens? Olha, um dos maiores sentidos é a autoestima e proporcionar para ele uma ferramenta, que é a fotografia, que ele possa olhar para os amigos, olhar para a escola, olhar para os professores, para o bairro dele, de uma maneira diferente. Na verdade, a fotografia é lúdica, né? Então, quando você chega para um aluno e chega para ele e fala, vamos fazer um projeto de fotografia, já existe uma motivação, já existe essa vontade de fazer, porque é diferente, né? Pela própria curiosidade, né, que a fotografia envolve, né? Isso. Não, eu acho que além de você trazer esse trabalho de desenvolvimento humano pela percepção, os professores, isso é uma coisa muito legal, os professores, eles se apropriam da fotografia, até quando a gente vai embora, para ensinar as matérias, né? Então, matemática, física, história. Pensa, a fotografia, tem professores de matemáticas, eu já vi eles fazendo projetos de sólidos e geométricos, propondo para os seus alunos, assim, vamos fazer um projeto fotográfico sobre sólidos e geométricos. E os alunos se sentem mais motivados, porque é um grande desafio para o professor. O professor hoje ele precisa ter mais ferramentas para que ele consiga cativar o aluno, trazer o aluno para a sala de aula, a concentração, o estado de presença. Então, acho que a fotografia ela se preza muito para isso, é uma ferramenta maravilhosa para trazer esse estado de presença. Agora, ao longo desses 25 anos aí que você está com a ONG, né, a ONG Imagem Mágica, acredito que já tenha tido a oportunidade de formar muitos colegas de profissão também, né, que você deve ter pego bem pequenininhos e acabaram, você ofereceu esse primeiro contato com a fotografia, que de repente se tornou a principal profissão desses jovens adultos no futuro, né? Acontece, não é objetivo, mas a gente tem várias histórias, vários casos de pessoas que já têm 25 anos, 30 anos e são profissionais e trabalham até fora do Brasil e começaram com a gente, né? Então, isso é muito lindo, né? Sem dúvida, deve ser uma experiência única, até mesmo para o Instituto CCR, que tem contato não só com esse projeto específico, né, com o projeto FotoArt, mas com diversos outros projetos em diversas áreas, como você citou agora, né, Elaine? São quantos jovens, né, que são beneficiados pelo Instituto CCR? A gente apoia diversas iniciativas mesmo, né, dentro e fora do país. Assim, no momento, a gente já atendeu mais de 10 milhões de crianças, jovens e até adultos, né?
porque, além de crianças e jovens, a gente também consegue fazer um investimento voltado para o público idoso, né, para outras leis de incentivo no campo da saúde. Então, assim, o nosso interesse é realmente o desenvolvimento social local, mas podendo trabalhar com os diversos públicos em diferentes faixas etárias, né, sem distinção. E, Elaine, como que ocorre esse incentivo a todos esses projetos e como que esses projetos chegam até o Instituto CCR? O Instituto, a gente tem algumas formas de incentivar, né? A gente tem os nossos próprios projetos, que são projetos prioritários, né? Daqui a pouquinho a gente pode falar um pouquinho melhor deles, mas um deles é o Caminhos para a Cidadania e o outro é o Estrada para a Saúde. Então, esses são os nossos carros-chefes, vamos dizer assim. A gente também tem alguns projetos estratégicos, como o Fotoarte, que são projetos que a gente consegue levar para diversas regiões do país. E a gente também tem um outro mecanismo, que é o edital de cultura do Instituto CCR. Atualmente, a gente está na nossa 4ª edição do edital. O edital recebe propostas de maneira muito transparente, assim, por meio de uma inscrição no nosso site, né? E aí ocorre todo o desenvolvimento desse mecanismo de edital, que é a inscrição, o desenvolvimento ali das avaliações e competências daquele projeto, a seleção e, em consequência, o investimento. Agora, quais tipos de projetos têm o apoio do Instituto CCR? Então, assim, em qual área de projeto eu posso, de repente, entrar no Instituto CCR para inscrever? Olha, o Instituto trabalha novamente com aqueles primeiros eixos que eu falei, né? Então, a gente tem o eixo que é cultura e educação, a gente também tem o eixo que é saúde e qualidade de vida, meio ambiente, segurança viária. Então, assim, qualquer projeto que esteja aprovado em alguma lei de incentivo, seja ela federal, estadual ou municipal, ele é um projeto que tem potencial de investimento do Instituto CCR. Tá? Por meio do edital que eu falei, ele é um edital exclusivo para a Lei Rouanet dentro do artigo 18. Tá? Então, a qualidade desse projeto, no sentido se ele é de educação, se ele é de cultura, se ele é de saúde, fica muito a cargo da legislação, daquela lei de incentivo. Então, por exemplo, a Lei Rouanet, né, atualmente Lei de Incentivo à Cultura, ela tem lá as suas diretrizes. O projeto precisa ser de desenvolvimento social, precisa ser voltado à cultura, à educação. Então, essa qualidade do projeto fica muito dentro da legislação mesmo do incentivo fiscal. Agora, eu gostaria de ouvir um pouquinho a opinião de vocês, sua principalmente, André, e da Elaine, com relação ao incentivo justamente para atividades do terceiro setor aqui no Brasil. Gostaria que a Elaine, como porta-voz do Instituto CCR, falasse um pouquinho sobre a importância de ter um instituto que apoia esse tipo de iniciativa, e para o André, como fundador de uma ONG que já tem mais de 25 anos de história no país, que, aliás, parabéns pela conquista, porque a gente sabe o quão difícil é manter uma ONG no país hoje. Qual a importância justamente de ter um órgão, uma entidade como o Instituto CCR, apoiando e permitindo com que a cada ano os projetos tenham continuidade, né? Bom, historicamente, assim, a gente vive no país toda uma trajetória, né, de investimento social, principalmente esse investimento social que é oriundo das empresas privadas. Então, se a gente pegar lá atrás, a gente tem todo um histórico de filantropia, né, que era muito praticado pelas igrejas, pelos centros religiosos. E aí, recentemente, há uns 30 anos, 35 anos, foram crescendo as políticas públicas que conseguem incentivar as empresas, né, a fazerem apoios financeiros e, de alguma maneira, fazer com que os projetos se tornem sustentáveis. Assim. Então, a gente entende como
como uma via muito relevante, né? Principalmente falando enquanto instituto, não só apenas nós, que estamos aqui presencialmente em São Paulo, mas a gente consegue levar apoio para o Brasil inteiro, mas a gente vê um crescimento muito exponencial de diversas outras empresas, né, que recorrem a esse abatimento fiscal, né, que é o investimento social privado, para conseguir, além de proporcionar uma vida sustentável ao projeto, fazer um alinhamento do negócio, né? Um alinhamento da empresa mesmo. Então, qual é o negócio dessa empresa? Bacana. Então, a gente trabalha com segurança viária. Será que a gente não consegue alinhar isso a um projeto cultural, educacional, para reforçar tanto a nossa atuação enquanto negócio, mas também fazer com que a sociedade civil veja naquele projeto uma oportunidade de crescimento, de profissionalização, né? Então, assim, é um caminho recente, né? Essa trajetória da filantropia para o investimento social privado, porém, assim, a gente vê um crescimento muito grande. Cada vez mais empresas e associações se organizam para que a gente consiga tanto avançar na questão das legislações, né, quanto projetos surgindo onde a gente possa justamente ter oportunidades para fazer esse apoio. Perfeito, André? Eu acho que é genial poder ter essa parceria com empresas, com a CCR, né, com o Instituto, porque isso viabiliza um projeto e é um projeto muito necessário, não só o nosso projeto, como outros projetos. Então, acho que isso é uma maneira muito construtiva de você fazer um desenvolvimento humano, seja pela fotografia, pelo teatro, pela cultura, pela saúde. Eu acho que essa é uma maneira bem legal. E é isso que a CCR falou, né? Então, de repente, o foco dela tem muito mais a ver com o trânsito, né? Então, um dos anos que a gente trabalhou foi sobre o trânsito mesmo, cidadania no trânsito, não foi isso? Foi isso mesmo. E foi genial, porque a fotografia como ferramenta, ela te possibilita a gente trabalhar temas específicos, mas por detrás disso sempre a gente trabalha a mesma coisa, que é desenvolver o ser humano, desenvolver a percepção dele, para que ele consiga perceber melhor onde ele vive e quais são as atitudes que ele tem que mudar para um mundo melhor. Elaine, gostaria que você falasse o sentido das empresas que chegam até o Instituto CCR. Elas normalmente já chegam com um projeto pré-concebido, ou o Instituto tem esse papel de propor um projeto para elas também, cada uma dentro da sua área de atuação, mas o Instituto também faz esse tipo de oferta? Não. Na verdade, assim, a gente recebe empresas, organizações, OCIPs, que já, de alguma maneira, já tem algum projeto estruturado dentro de alguma lei de incentivo, né? É claro que a gente entende que a gente atua em regiões que são pequenas, regiões ainda em pleno desenvolvimento. Então, algum suporte, até o caminho, olha, por aqui você encontra o caminho da onde você consegue aprovar o seu projeto numa determinada lei e tal. Esse tipo de apoio, é claro que a gente faz, né, muito por conta da gente entender ali o público, aquela região onde a gente atua, mas, na verdade, o Instituto ele é um órgão que organiza o investimento social do Grupo CCR, né? Então, a gente prioriza, não que a gente priorize, mas assim, a gente trabalha, de fato, com empresas e organizações que já tenham projetos aprovados em leis de incentivo. Especificamente sobre o projeto Estrada para a Saúde, né? Que é um dos projetos, como você comentou agora há pouco, carros-chefes, né, do Instituto CCR. Gostaria que você explicasse para a gente um pouquinho em que consiste esse programa. Tá. Estrada para a Saúde é uma grande honra para a gente, né? O que é? Nada mais é do que um posto fixo. A gente tem 2 no momento que são fixos, né? Um no quilômetro 56 da Bandeirantes, aqui em São Paulo, e um outro no 57 da Castelo. Então, basicamente, é uma casa bem grande, à margem das rodovias, que realiza diversos tratamentos e atividades para o público caminhoneiro, né? A gente sabe que esse público é um público bastante exaustivo nas nossas rodovias, né? E com muito pouco tempo para eles mesmos.
Então, o Estrada para a Saúde ele vem justamente para ser um apoio ao caminhoneiro. O caminhoneiro que está ali trafegando tanto pela Castelo quanto pela Bandeirantes pode fazer uma paradinha no nosso posto, no Estrada, fazer um exame de acuidade visual, um corte de cabelo, passar pela enfermaria, de repente ele está com algum cortezinho, alguma coisa que é necessário passar por um atendimento. Então, o Estrada para a Saúde ele é esse apoio na saúde mesmo do caminhoneiro, né? Qual é o objetivo disso? Além de levar uma melhor qualidade de vida para o caminhoneiro, reduzir acidentes, porque a gente entende que o caminhoneiro, enquanto ele está sendo bem atendido, né? Não só pela pavimentação da rodovia, né? Mas pela saúde dele, ele vai ter um pouco mais de atenção, não só com ele, mas também com os outros, né? E quais horários esse programa funciona? Quais dias da semana? Até por ser um programa, ele é permanente, né, Elaine? Isso. A gente tem esses postos fixos que funcionam dentro do horário comercial, né? Então, de 9 às 5, 6 da tarde, nos postos fixos. Mas a gente também tem um posto que é itinerante. E aí esse posto itinerante nada mais é do que uma tenda do Estrada para a Saúde que percorre todas as outras estradas do Brasil. E aí esse posto ele já tem uma funcionalidade um pouquinho diferente, porque depende da localidade onde a gente vai estar estacionado, por assim dizer, né? E aí isso tudo pode ser conferido no site do Instituto CCR. Perfeito. Outro projeto também considerado o carro-chefe do Instituto CCR é o Caminhos para a Cidadania. Isso mesmo. Caminhos para a Cidadania é diferente do Estrada, que é um público adulto. O Caminhos trabalha com criança. São crianças em idade escolar, né? O programa atua dentro do 4º e 5º ano das escolas públicas municipais, com conceitos de cidadania, sendo trabalhado muito a interdisciplinação dentro da escola. Então, assim, o programa chega oferecendo uma formação, uma certificação para os professores, para poder capacitá-los de falar um pouquinho de segurança viária, um pouquinho de cidadania, dentro das outras disciplinas que já são aplicadas ali, né, no 4º e no 5º ano. Então, por exemplo, a gente consegue trabalhar conceitos de cidadania com matemática, com geografia, com história, e por aí vai. Esse programa é desenvolvido dentro do calendário escolar, né? Então, começa ali em janeiro, fevereiro, em julho tem as férias, e aí retoma no 2º semestre. E ele já beneficiou cerca, mais ou menos, né? Cerca de quantos alunos? Olha, o programa ele acontece desde 2002 e ao longo, né, da trajetória do programa a gente já teve vários casos muito legais, inclusive de alunos que passaram pelo programa e hoje em dia são motoristas, sabe? Então, para a gente é uma grande honra. E a gente já teve mais de 22 milhões de crianças que passaram pelo programa. E o Estrada para a Saúde, há quantos anos ele existe? O Estrada para a Saúde ele existe desde 2004, eu não tenho certeza, mas eu acho que desde 2004. E tem ideia de quantos motoristas já foram atendidos? Olha, o Estrada ele funciona, como eu disse, com diversos atendimentos, né? Então, o Estrada tem um número um pouquinho mais expressivo. No Estrada, a gente tem mais de 200 milhões de atendimentos. Perfeito. Agora, de onde vem o investimento para possibilitar que todos esses programas e projetos de fato aconteçam? Sim. Os programas proprietários são investimentos diretos mesmo. Então, a gente entende que tanto Caminhos para a Cidadania quanto Estrada para a Saúde precisa de um investimento direto ali do grupo. Ele não passa por nenhuma dedução fiscal. Tá? Enquanto os outros projetos de cultura, lazer, esporte, esses sim são projetos que a gente financia por meio de leis de incentivo, né? Como é o caso do Foto Arte, por exemplo, André? Isso. É assim que acontece com o Foto Arte. E isso é uma parceria que já vem de 2014, então já estão de 5 anos já trabalhando. E o FotoArte, esse projeto já atendeu, acho que chega a 30 mil, 32 mil crianças e, se eu não me engano, 2 mil professores. O projeto FotoArte, ele existe há quanto tempo? Olha, ele nasceu com a CCR. A metodologia da imagem mágica com fotografia, ela nasceu há 24 anos. A cada ano a gente vai melhorando, a gente vai amadurecendo, eu acho que é um processo de desenvolvimento.
mas o FotoArt ele nasceu em 2014 com a CCR. Mas a parceria já se deu por meio de outros projetos também, né? Do Imagem Mágica, junto com a CCR ao longo desses 5 anos. Sim, na verdade a gente renova cada ano, né? Através da lei ele é renovável o projeto. Eu entendo que é um projeto continuado quase, né? Porque a gente está 5 anos juntos fazendo o mesmo projeto, a gente muda o tema, realinha um pouco o foco, é um processo sempre de crescimento, né? O projeto ele não nasce maduro, a gente vai desenvolvendo ele. Perfeito. Agora, a Imagem Mágica, falando especificamente agora sobre a ONG, que existe há 25 anos, ela aplica os seus projetos também, né, além de ter o apoio da CCR, ela também aplica seus projetos em hospitais, escolas e também realiza documentos fotográficos sobre a saúde no Brasil. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão, sobre essa atuação da ONG Imagem Mágica. Tá, a Imagem Mágica, ela tem um núcleo documental e o educacional. No educacional, são projetos com escolas, como que a gente faz com a CCR, e tem projetos em hospitais também. Então, são times, grupos de pessoas, normalmente são psicólogos, que vão até o hospital, levam a fotografia para dentro do hospital, para que possa gerar uma relação de humanização, né, dentro dos hospitais, melhorando a relação entre médicos, enfermeiros, equipes de saúde em geral, pacientes e familiares. Então, esse é um projeto lindo que acontece em vários hospitais do Brasil. A gente tem um caso específico, que é o Hospital do Amor, normalmente ele é conhecido como o Hospital de Câncer de Barretos, e que a gente trabalha também, que nem a CCR, a gente trabalha há 5 anos, 6 anos com eles. Todo ano a gente renova o projeto, cada ano a gente tenta entender qual é o desafio do hospital. Então, a fotografia ela vai premiando, ela vai trazendo essa consciência, e a consciência vai mudando a atitude das pessoas. Perfeito. E também nessa questão toda é importante a gente colocar que esses projetos eles são normalmente feitos em escolas públicas, não é mesmo? E hospitais. Também segue o mesmo padrão. Segue o mesmo padrão. E esse é o trabalho educacional da Imagem Mágica. O trabalho documental são livros, desde 2006, eu dedico o meu trabalho como fotógrafo na área de saúde, no Brasil e no mundo, na verdade. Então, a gente tem projetos, a gente já tem 6 livros publicados na área de saúde, que falam sobre a medicina humanizada, falam sobre o acesso à saúde, o caminho que o brasileiro faz para ter acesso a um médico, a um tratamento. Então, eu, durante 2 anos, acompanhei o movimento físico mesmo, de pacientes, famílias, se locomovendo pelo Brasil para ter acesso a um tratamento, a um médico. E o que você pode constatar após esses 2 anos sobre o cenário da saúde pública no nosso país, que é dos pilares, né? Saúde, educação e segurança, né? Está aí entre o principal tripé. Principalmente, acredito que em qualquer país, mas aqui no Brasil, sobretudo, né? Eu acho que a proposta do SUS é incrível, é arrojada. Eu acho que é uma das coisas mais modernas que tem. O problema é que o Brasil é um país muito grande. Então, o SUS tem um desafio muito grande, porque fazer saúde, por exemplo, em São Paulo, ou numa cidade grande, é muito diferente do que você fazer saúde no interior do Acre. Aqui em São Paulo, quando você precisa de um transporte, é uma ambulância que tem um custo aproximado hoje, eu não sei, tá? É aproximado R$600. No Acre, quando você tem que transportar um paciente, não sei, de Feijó até Rio Branco, é um avião que custa aí R$15 mil. Então, na verdade, fazer saúde no Brasil, a gente está falando de uma coisa que tem várias camadas e é extremamente complicado. Então, o SUS tem um grande desafio para poder atender todo mundo. E eu acho que tem que melhorar muito, mas a essência e o conceito é maravilhoso. Elaine, André, eu agradeço muito a presença de vocês dois aqui no programa Terceiro Setor. Sem dúvida, os esclarecimentos também foram todos muito pontuais, muito válidos. Agradeço mais uma vez a presença de vocês e o programa Terceiro Setor fica por aqui. Obrigada pela sua audiência até o momento e até breve.